Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, aquele que, através do universo, contemplamos as obras das mãos daquele que viu que era bom e, através daquilo que nós vemos, contemplamos aquele do qual não vemos, mas cremos e o confessamos sempre de boca como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, e se demonstra pelo bom proceder o entendimento daqueles que se sujeitam ao seu espírito e estão sempre desviando do mal e andando na retidão, nas veredas da justiça, fugindo de todo caminho sinuoso e tortuoso que leva à perdição, mas antes optando pelo seu Espírito, nos instruindo em toda boa obra, a fim de não sermos reprovados, antes aprovados no Senhor, aquele que é juiz de vivos e de mortos, e a palavra diz que ninguém escapará do seu tribunal, assim como ele toda boca confessará que ele é o Senhor e todo joelho se dobrará diante dele. Alguns para vergonha, confundidos e envergonhados, os que se amotinam, rebelião, pecado de feitiçaria, e assim aqueles que o confessam de boca e demonstram pelo bom proceder, na verdade são os que alcançam a coroa da vida. A palavra diz que devemos esforçar até o fim, onde a fé deve ser participante do início a fim. Retens o que tens, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Aqueles que perseveram sempre combatendo um bom combate, segundo fé e obras de justiça que caminham lado a lado, porque ninguém pode dizer que um tem a fé e o outro as obras. E mostra a tua fé sem obras, que lhe mostrarei as minhas obras através da fé. Entendimento de próprios olhos não se alcança o desviar do mal, e o Senhor sempre os apanha nas suas maledicências. Mas aqueles que andam segundo a retidão são aqueles que não se entregam ao esfriamento do amor e mantêm a fé como chama viva, sempre exercitada como a palavra que é um fogo consumidor. Quando se exercita essas boas novas, mantém a candeia, da qual a palavra diz que a candeia não se coloca debaixo da cama, mas no velador, no alto da cidade, para que seja luz para toda a cidade. Assim devemos ser luz para aqueles que estão mergulhados em densas trevas, mas que nem todos queriam vir para a luz, assim como ele já dizia, eles antes de vos odiarem, eles me odiaram. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, veio aos seus, mas os seus não quiseram, porque aqueles que estão em trevas não queiram vir para a luz e odeiam aqueles que estão na luz, porque na verdade a luz expõe as suas más obras. Mas bem-aventurado aqueles que permanecem, porque importa antes, em primeiro lugar, obedecer ao Senhor do que aos meros mortais, e não fazemos para agradar os meros mortais, antes para agradar o nosso Senhor, e segundo um espírito de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, daqueles que exortam no dia chamado hoje, examina a si mesmo, e exorta mutualmente, a fim de que o povo negligente no ensino que venha se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar aquele do qual nós alcançamos. Sejais imitadores de Cristo, porque bem-aventurado
aqueles que são seus imitadores e permanecem dia após dia, porque ele é fiel e verdadeiro para nos manter segundo um espírito pronto e experimentado em toda boa obra, aonde ele nos ensina que tanto em palavras como em atitudes, seu espírito é apto a nos instruir, não há adversidade da qual nós não venhamos a vencê-las, uma vez que o seu espírito é pronto e experimentado, e de geração em geração não há novidade. Assim como a palavra diz, o Senhor não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. E ele é aquele que eis que trago a vossa recompensa sem demora, quer sejam boas, quer sejam más. E assim ele está a proceder dia após dia, aonde a palavra diz que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar-se aquilo que plantou, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, tudo em conformidade segundo aquele que dele é o tempo, é o poder, é o reino, é a glória, é as riquezas, tudo é dele para a glória do seu nome, e bem-aventurado aqueles que depositam a confiança na sua infinita bondade e misericórdia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.